Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler falando de Geografia. Para dar sequência aqui no nosso assunto da plataforma, nós vamos falar agora sobre o sistema de transporte no Brasil. Para você que vai fazer a prova da ESA, para você que vai fazer a prova da SpaceX, pega esse assunto, que esse assunto aqui é muito importante. Está diretamente relacionado com a nossa economia, com o nosso desenvolvimento industrial. Enfim, nós vamos ter esse assunto esbarrando em alguns conteúdos que a gente já tratou aqui nessa página, ok? Embora seja uma matéria que pareça ser só decoreba, só decoração, a gente vai ter decoração, né? Só decoreba, só mesmo memorização. A gente vai ter alguns pontos específicos, alguns aspectos históricos que a gente pode narrar para poder contar a história de cada um do desenvolvimento desses modais. E também temos a geografia física do Brasil, os aspectos naturais, principalmente topográficos, ajudando a entender qual foi a nossa prioridade para o nosso desenvolvimento do sistema de transporte, ok? Então, sem mais enrolação, vem aqui comigo, nós vamos ver aqui um panorama geral bem rapidamente. No Brasil, nós vamos ter uma grande desigualdade quando a gente fala de distribuição dos transportes. Como assim? A gente sabe que a nossa riqueza, a nossa produção, a nossa população está concentrada nas regiões sudeste, na região nordeste, na região sul do país, ou seja, toda aquela área que é próxima às regiões litorâneas. Mas quando a gente fala exclusivamente do desenvolvimento, deixando de lado a população, a gente sabe que o desenvolvimento está concentrado no sudeste e no sul do país. E que outras regiões elas foram integradas de maneira bem acelerada, de maneira bem com pouco planejamento, por assim dizer. Então, como consequência, eu posso dizer para você que a nossa distribuição dos transportes tem maior densidade no centro-sul do país. Centro-sul vai reunir o sudeste, o sul e o centro-oeste, que são as regiões onde a produção ela é mais intensa dentro do território brasileiro, ok? E quando eu falo dessa densidade, eu estou me referindo a uma intermodalidade. A intermodalidade sugere a ideia de que eu tenho vários meios de transporte, vários modais, que vão estar, claro, interagindo para poder promover o melhor escoamento da produção. Então eu tenho hidrovias, ferrovias, eu tenho rodovias, aerovias, que são primordiais essa concentração na região centro-sul do país, nesse complexo. E os transportes vão se apresentar de uma maneira bem menos densa em outras regiões, em outras áreas. Por exemplo, quando eu falo do Nordeste do Brasil, essa densidade de transporte vai estar mais presente no litoral. Na zona da mata é onde o desenvolvimento e a população estão concentrados. Então, esse tipo de desenvolvimento dos transportes não agrega toda a região Nordeste, mas principalmente se concentra na zona da mata. Não significa que no sertão, no agreste, não tenha transporte, mas evidentemente não é tão denso, não é tão concentrado por conta do desenvolvimento que não foi tão estimulado como foi o da zona da mata nordestina. Olha só, falar de Amazônia é falar que a Amazônia é dependente dos eixos fluviais. Canais fluviais você tem que entender como rios. E você sabe que na Amazônia tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. E também tem a bacia do Tocantins-Araguaia. Então a gente já sabe que lá eu tenho muitos rios que são caudalosos, muito extensos, então fica muito difícil de você implementar ferrovias, de você implementar rodovias, e esse transporte, evidentemente, fluvial vai ser muito mais utilizado. Para você ter uma ideia, o Rio Amazonas é o rio de maior extensão do planeta. E ele é perfeitamente navegável no seu baixo, no seu médio curso, porque ele é um rio de planície, tem poucos desníveis. Então é interessante você entender como que na Amazônia os transportes mais fluviais eles vão ser muito úteis para pessoas e também para transporte de cargas. Na região centro-oeste, eu vou ter uma pequena desigualdade, ok? As partes mais a norte do centro-oeste, quando eu falo norte do centro-oeste, estou me dizendo norte do Mato Grosso, norte do estado de Goiás, são áreas onde a conexão de transportes é um pouco menos densa. Eu vou ter a proximidade com a Amazônia, onde o transporte ele não vai ter se consolidado de forma tão intensa quanto a região centro-sul. Mas nas porções mais a sul do centro-oeste, eu estou englobando o sul de Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul como um todo, e também o sul do estado de Goiás, mais nas proximidades com o estado de Minas, nós vamos ter uma maior consolidação, um maior desenvolvimento dos transportes e até mesmo uma grande integração. Então você percebe, por A mais B, nesse panorama geral, que o transporte do Brasil se encontra de maneira bem desigual. E quando eu falo para você do Sudeste e do Sul,
são as regiões onde os fluxos eles são mais intensos e, claro, a intermodalidade ela vai se aplicar de uma maneira muito mais consolidada em relação às demais regiões. Tá comigo até aí? Tá beleza? Olha só, a nossa integração ela foi tardia. Isso ajuda a gente a entender o porquê que o desenvolvimento ele foi bem desigual em diferentes regiões. Quando eu falo da nossa integração ser tardia, é porque durante um período muito longo da nossa história, o Brasil se fez presente aquela economia de arquipélagos, que eram economias isoladas, eram regiões que não tinham nenhuma integração e que o único foco dos transportes era transportar para o mercado externo. O Brasil foi uma colônia durante muito tempo. Quando virou império, o Brasil continuou na exportação de produto primário, nesse caso o café. Então a nossa integração nacional entre as diferentes regiões só vai acontecer mesmo no século XX, quando a indústria começa a se consolidar. Logo, quando a gente fala da nossa integração, nós não vamos ter um processo que foi acompanhando o desenvolvimento do Brasil num processo histórico, mas sim um processo que foi bem tardio, apoiado na industrialização. E o que significa isso para a gente? Ora, significa que a nossa escolha pelo modal que vai reger o Brasil vai ser uma escolha ineficaz. Não vai ser pautado no tamanho do Brasil, nas diversidades que o Brasil vai ter, motivadas pela sua extensão territorial e do potencial natural que o Brasil vai ter. Não, a nossa escolha vai ser por um modal que, de certa forma, vem a satisfazer os interesses do capital. E quando você pensa no Brasil, num país continental, o melhor modal, claro, para você interligar o Brasil seria o modal ferroviário. E outros modais de acordo com a particularidade de cada uma das regiões. Mas no nosso caso não foi assim. Nós demos uma prioridade muito grande para as rodovias, que para um país tão grande como o Brasil, elas se tornam ineficazes. Ao longo da nossa aula de agora, nós vamos entender o porquê que o Brasil deu essa prioridade para o modal rodoviário. E aqui você consegue observar a disponibilidade dos modais de transporte do Brasil, aqueles que vão ser mais utilizados respectivamente. Eu tenho as rodovias, com mais de 50% do nosso território sendo abrangido pelas rodovias. Na sequência, eu tenho as ferrovias. Nós vamos ter que fazer um contraste entre esses dois modais, como que eles se comportam, as suas características. Depois eu tenho o transporte hidroviário ou aquaviário, que pode se valer tanto de canais fluviais quanto de canais marítimos. E eu tenho o transporte aeroviário. Esse eu vou dar uma particularidade logo agora, vou dar uma presença logo agora para você. O transporte aeroviário é um transporte muito custoso. Geralmente você usa o transporte aeroviário quando a carga é muito valiosa, que justifica o preço que você paga pelo frete. Mas, por exemplo, como o Brasil é um país que se faz valer muito da exportação e transporte de matérias-primas pesadas, o transporte aeroviário não é tão significativo. Você não vai transportar carvão, ferro, materiais muito pesados em aviões. O custo fica muito elevado. Então, o transporte aeroviário no Brasil é um transporte mais comercial, para pessoas principalmente. Ok? Então, de certa forma, o transporte aeroviário é um transporte que é eficaz por causa do tempo de viagem, que é um tempo que é bem rápido, né, por assim dizer, mas que o custo para esse transporte acaba tornando inviável para determinados tipos de matérias-primas que nós vamos ter no Brasil para transporte. Tá pegando essa visão? Se você tá pegando essa visão, já deixa o like nesse vídeo aqui. Se você não tá pegando a visão ainda, calma que eu vou te convencer a dar o like até o final desse vídeo, ok? Olha só, vamos começar pelo transporte ferroviário. Vamos falar um pouquinho sobre as ferrovias no Brasil. Beleza. As ferrovias no Brasil estão ligadas, claro, ao século XIX. Por quê? Porque no século XIX é o momento que nós temos a expansão do nosso principal produto, o café. À medida que o café ele é produzido no Rio de Janeiro e se expande para o oeste do estado de São Paulo em direção ao interior, é necessário você conectar as áreas do interior de produção até o litoral. Um transporte eficaz para esse tipo de mercadoria que tinha em grande volume, que tinha em grande quantidade, são as ferrovias. Principalmente também porque naquele momento nós não tínhamos a indústria automobilística ela desenvolvida e consolidada no mundo. Então o transporte ferroviário ele vai ser adotado para acompanhar o desenvolvimento do café. Coloquei aqui, ó, está diretamente ligado à interiorização do café e os investimentos que foram feitos não foram do Estado, foram investimentos privados, dos cafeicultores. Cada cafeicultor ia lá, tentava fazer o seu o investimento em linhas férreas,
Alguns, obviamente, combinavam entre si, falavam assim, mano, você quer que a ferrovia passe aí na sua fazenda, na sua lavoura? Então você investe um dinheirinho. E eles começavam a fazer diretamente esse tipo de desenvolvimento das ferrovias acontecerem. Mas para atender, claro, os interesses do café, os interesses privados. Aí eu te pergunto, isso foi uma coisa boa? Na verdade, não. Porque depois, quando o Estado assume a economia para poder promover o desenvolvimento dos transportes, nós vamos ter diferentes ferrovias com muita dificuldade para se conectar. Veja bem, cada um desses cafeicultores tinha uma preferência pelo tipo de ferrovia que iria adotar. Nós vamos dizer que as ferrovias vão ter diferentes espaçamentos, aquilo que a gente chama de bitolas. Então, tinha cafeicultor que investia em ferrovia de bitola estreita, outro de bitola média, outro de bitola mais larga, e, consequentemente, depois, para integrar essas linhas férreas, ficou muito complicado, ficou muito difícil. Então, eu coloquei aqui, dificuldades de integração. As diferenças de bitolas acabou dificultando com que essas ferrovias que foram originadas nesse período da expansão do café, elas posteriormente pudessem se conectar ou pudessem se integrar, ok? Então isso era um dos grandes desafios que o Estado teve quando assumiu a economia. Isso a partir, é claro, do século XX, quando a industrialização começa a se consolidar. Show de bola? Beleza? Olha aqui, maiores traçados. O estado de São Paulo é o estado que vai ter a maior quantidade de traçados de linhas férreas. Obviamente, claro, por conta da expansão do café. Outro ponto importante, situação, características sobre as ferrovias. Eu digo aqui que ela tem um alto custo na construção. Para você implementar uma ferrovia é muito caro e exige grandes investimentos. Porém, você tem uma vantagem que é o baixo custo na manutenção. O que significa? Que depois de construído, as ferrovias elas são interessantes porque apresentam um custo baixo na sua manutenção. Afinal de contas, ferro não se deteriora com facilidade. Então, o valor que eu vou ter para construir ele vai ser muito elevado, vai exigir um grande investimento, mas depois que eu tenho construído, o valor de manutenção ele vai acabar compensando e vai ser interessante para eu estabelecer esse modal ao longo prazo. Pegou a visão? Belezinha? Olha só, declínio a partir de 1930. A partir de 1930 nós vamos ter uma prioridade para as rodovias e as ferrovias cada vez mais elas vão ficar de lado. Mas não significa que o Brasil não investiu em ferrovias nesse tempo, ok? O Brasil investiu sim em ferrovias. Temos ali a Estrada de Ferro dos Carajás como um grande exemplo. Mas significa que os investimentos em ferrovias eles acabaram sendo ultrapassados pelo investimento em rodovia, que foi um investimento muito mais denso e muito mais consolidado. Atualmente, nós vamos ter muitas dessas ferrovias do passado servindo como atrações turísticas dentro do Brasil, principalmente uma que liga Minas Gerais até o estado do Espírito Santo, a ferrovia da Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Então serve como atrações turísticas. O Milton Santos chama isso de rugosidades espaciais, ou seja, um determinado tipo de característica ou área ou transporte que foi utilizado no passado que hoje tem uma outra funcionalidade diferente daquilo para a qual ele foi exigido anteriormente. Pegou essa visão? Tranquilo? De boa? Agora vamos lá, as principais ferrovias do Brasil. Isso aqui é uma decoreba chatinha, ok? Mas você tem que saber para caso caia na sua prova. A Estrada de Ferro Vitória-Minas, meus amigos, é uma estrada de ferro que vai ligar o estado de Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Por essa ferrovia, eu vou transportar principalmente minério de ferro. Eu vou ter ali o ferro explorado dentro do quadrilátero ferrífero para a exportação no Porto de Tubarão, ok? Outra ferrovia, Estrada de Ferro dos Carajás, também uma ferrovia para minério de ferro. Nós vamos ter aqui ela conectando a Serra de Carajás, no estado do Pará, até o Porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Possivelmente está aparecendo uma imagem aí para você. Eu vou tentar fazer uma edição maneira para poder você visualizar aonde ela está conectando. Não prometo nada, se eu não conseguir fazer essa edição, provavelmente não está aparecendo nada aqui para você, ok? Mas eu vou tentar fazer direitinho para ficar bem visível essa ideia. Então, o minério de ferro, manganês, é muito exportado por essa estrada de ferro dos Carajás.
Olha só, Estrada de Ferro Noroeste. A Estrada de Ferro Noroeste liga Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Bauru, no estado de São Paulo. Era a única forma de conexão do Centro-Oeste com outra região. Até porque a gente sabe que o Centro-Oeste foi uma região que foi muito esquecida, era uma região que não tinha nenhum tipo de desenvolvimento e também não tem litoral. É a única do Brasil que não tem litoral, que dificultava a sua integração. Outro ponto, Ferro Norte. A Ferro Norte liga Cuiabá, no Mato Grosso, até Porto Velho, no estado de Rondônia. Aqui eu tenho o transporte, acima de tudo, da soja que é produzida no Mato Grosso, a soja que é produzida no Cerrado. Depois que ela chega em Porto Velho, em Roraima, ela pega um traçado pela hidrovia do Rio Madeira e depois chega no Rio Amazonas com foco, claro, para exportação, uma vez que o Rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico, ok? Deve estar aparecendo aqui para você alguma coisa, eu espero que sim. Se tiver aparecendo a animação, deixa o like, claro, porque, pô, deve ter dado trabalho para fazer. Se não apareceu a animação, segura o like, não deixa o like ainda não, porque você tem que te convencer de você ver que o vídeo está valendo a pena, está te ensinando alguma parada. Outra aqui, ó, Estrada de Ferro Norte-Sul, ela vai interligar Goiás, Tocantins, Carajás e o Centro-Sul. Vamos lá. Ela hoje tem um trecho que liga Goiás a Tocantins. Essa estrada de ferro será a nossa espinha dorsal. Ela vai ter uma conexão com a ferrovia Carajás, mais a norte, e ela também tem um planejamento de se conectar com as ferrovias do Sudeste, que já tem alguns traçados, fazendo com que o centro-sul do Brasil seja conectado também a ela. Então seria uma grande espinha dorsal do Brasil, a estrada de ferro norte e sul. Hoje utilizado muito para o transporte da soja, até mesmo para o escoamento da soja, que está ligada ao Mato Grosso, ao estado de Goiás, também ao estado de Tocantins, toda essa rota da soja, ok? Beleza. Estrada de Ferro do Amapá. Essa estrada de ferro liga a Serra do Navio, no Amapá, até o Porto de Santana, também no Amapá. Historicamente, foi utilizada para a exploração do manganês, a exportação desse recurso. Hoje, a estrada de ferro do Amapá é usada para a exportação, ou por assim dizer, o escoamento do cromo, até porque o manganês lá já se esgotou. E por último, mas não menos importante, a estrada de ferro central do Brasil, que pode receber o nome também de estrada de ferro Vale do Rio Doce, que conecta o quadrilátero ferrífero até as siderúrgicas da região sudeste. Aí nós vamos ter como principal área de saída o estado do Rio de Janeiro. Então, essas são as nossas principais ferrovias abordadas nos nossos livros do edital, para que você possa anotar e cair dentro da memorização. Beleza, beleza. Então a gente continua aqui falando agora sobre outro modal de transporte. Vamos falar sobre as hidrovias, o modal hidroviário. Bom, pois bem, o modal hidroviário, a gente vai falar muito sobre rios, ok? Mas também a gente pode falar do transporte marítimo. E eu começo falando do transporte marítimo com um conceito importante, que é a cabotagem. Cabotagem vai ser quando eu tenho o transporte por diferentes portos que estão no mesmo país. Então, por exemplo, eu saio do Porto de Santos e vou para o Porto do Rio de Janeiro. É um exemplo de cabotagem. Eu saio do Porto de Pernambuco e eu vou para o Porto de Porto Alegre, de Rio Grande. Então é cabotagem. Quando eu tenho navegação entre portos do mesmo país, eu vou dizer que é o sistema de cabotagem que eu estou utilizando. Beleza? Olha só, para transporte dentro de rios, eu vou necessitar de grandes obras. Grandes obras tais como a criação de portos, para ter, consequentemente, como armazenar e, claro, abastecer todo esse transporte. Eu posso ter que fazer obras de dragagem, para justamente não ficar com muitos sedimentos dentro do rio e o navio ou embarcação não vir a ficar atolado, por assim dizer, né? Ficar dentro dessa área de sedimentos. E eu também posso ter que fazer obras de eclusas. Eclusa, gente, nada mais é do que elevadores de embarcações. As eclusas são interessantes quando você tem rios que são acidentados, com relevos planálticos. Então, o que acontece? Está aparecendo provavelmente aqui nessa imagem que uma embarcação chega em determinada área, as comportas se abrem ou se fecham e, consequentemente, o nível da água sobe ou desce, para facilitar a passagem da embarcação por áreas mais acidentadas. Aqui no caso do Brasil, como nós somos um país predominantemente planáltico, os nossos rios, claro, também são planálticos.
E dessa forma, a gente vai ter a necessidade da construção de eclusas para poder as embarcações romperem diferentes barreiras naturais. Então você viu direitinho como é que funciona o sistema de eclusas. Eu não sei se eu coloquei em imagem ou se eu coloquei em GIF. Eu espero que eu tenha colocado em GIF essa imagem bonitinha. Mas tudo aqui não tem nenhum enredo. A gente vai falando, vai confiando no potencial para que o potencial de edição, depois o eu do futuro, resolva esse caô que eu do presente estou fazendo aqui para você. Beleza? Olha só, essas obras podem gerar um grande impacto ambiental. A construção, obviamente, acaba mexendo com as características do ecossistema, podendo causar alguns impactos muito importantes, ok? Só que quando eu tenho a construção das hidrovias, o meu custo de transporte se reduz. Até porque, mano, uma barcaça dessa, uma embarcação dessa, consegue transportar a mesma coisa do que uma locomotiva com aproximadamente ali 16 vagões, e eu posso transportar a mesma coisa para uma rodovia que vai ter 52 caminhões. Então, 52 caminhões, aproximadamente, consegue transportar a mesma coisa do que uma barcaça. Esse tipo de análise é interessante porque você economiza no combustível, você economiza no tempo de viagem, você sabe que hidrovia você não tem engarrafamento, você não tem problema com buracos, então é muito mais vantajoso. E fora que transporte de carga pesada é muito importante pelas hidrovias, assim como as ferrovias. Agora, quando eu penso em rodovia, carga pesada não é tão viável nela, porque eu vou exigir muitos caminhões para fazer um transporte que vai ser muito, vamos dizer assim, a quantidade de matéria-prima vai ser bem menor. Então, com uma barcaça, eu consigo transportar uma quantidade bem significativa de matéria-prima, o que faz as hidrovias serem muito importantes para esse tipo de transporte, ok? Beleza. Aqui, a cabotagem, como já falamos, é a navegação entre portos do mesmo país. E eu digo para você que a cabotagem é a única forma de ligação da Amazônia com o restante do país. Porque como não tinha rodovias e não tinha ferrovias naquela região, lembra que eu te falei? A Amazônia sempre foi muito dependente do transporte fluvial. Então, para poder você sair da Amazônia até meados do século XX, e eu coloco aí até a década de 60 mais ou menos, eu vou ter todo um rolezão que vai fazer com que o rio Amazonas ele seja utilizado, aí a embarcação vai fazer um contorno pelo litoral brasileiro até chegar nos eixos produtivos, principalmente da região sudeste. Então olha como a Amazônia estava muito isolada até grande parte da nossa história. Pegou essa visão? Tá de boa até aí? Beleza. Algumas hidrovias. Eu tenho a hidrovia Tietê-Paraná, que é uma das mais importantes do transporte hidroviário do Brasil, conectando São Paulo até Buenos Aires. Essa hidrovia é uma hidrovia que sugere um contato interessante com o Mercosul, uma hidrovia do Mercosul, beleza? Tem a hidrovia do São Francisco, que vai ser interessante para o transporte de produtos agropecuários. Aqui eu vou ter o trecho navegável entre Pirapora e Juazeiro, que é o trecho do São Francisco limitado para esse tipo de funcionalidade de transporte hídrico. A hidrovia do Tocantins, que conecta Belém, no estado do Pará, até Peixes, no estado de Tocantins. A hidrovia do Tocantins vai se valer da exportação, do escoamento principalmente de grãos e também minérios de ferro, ok? Eu tenho a soja importante do Mato Piba, eu tenho o minério de ferro que também pode ser explorado no estado do Pará. Então isso é muito importante para o nosso desenvolvimento ali do escoamento da matéria-prima, sobretudo da Amazônia. Hidrovia do Rio Madeira, a gente já falou aqui indiretamente, ela liga a cidade de Porto Velho até o Rio Amazonas. E dali, do Rio Amazonas, há um transporte que vai levar até o Oceano Atlântico para que as matérias-primas elas possam ter esse escoamento no mercado. E aqui a hidrovia do Amazonas, que funciona no Rio Amazonas, onde eu tenho ali sendo navegável no seu baixo, no seu médio curso, um rio que tem pouquíssimos desníveis em toda a sua extensão. E para encerrar a nossa película, nós vamos falar sobre as rodovias, o transporte mais importante do Brasil. Mas perceba que não é o melhor, ele faz com que um custo se eleve e muito. Beleza. As rodovias têm a seguinte característica, a seguinte situação. Ela é vantajosa para você construir, ou seja, para você criar uma rodovia você não precisa de muito. Você pode simplesmente abrir a área e deixar essa área aterrada, você não precisa nem pavimentar com asfalto para ser considerado uma rodovia.
Porém, eu tenho um elevado custo na manutenção, até porque o Brasil é um país de clima tropical, correto? Então chove muito. E se chove muito, se a rodovia ela tem pavimentação, abre muitos buracos dela. Agora, se a rodovia não tem pavimentação, forma aquele lamaçal, o que dificulta muito a velocidade média dos caminhões, dos carros de passeio, que vão, claro, proceder por esse modal de transporte. Então, para manutenção, a rodovia é muito complicado, é muito desvantajoso, ok? Olha só, ineficaz em grandes distâncias. Um país como o Brasil, de dimensões continentais, rodovias não deveriam ser o principal modal de transporte. Não estou dizendo que não precise ter rodovias, ok? Até porque, por exemplo, a Shopee não vai te entregar a mercadoria na sua casa por uma ferrovia ou por uma hidrovia. Você mora na beira do rio? Claro que não. Então é preciso ter rodovias, mas por trechos menores, trechos que sejam mais intraurbanos, por assim dizer, ou que não tenham longas distâncias. Aí seria interessante mesmo a adoção das rodovias. Mas no Brasil a gente tem a prioridade para longas distâncias e isso é que faz com que seja ineficaz. Bom, as rodovias têm um crescimento a partir da década de 30 e tem uma frase interessante que é a frase do Washington Luiz, que ele diz assim, ó, governar é construir estradas, dando a intenção que o Brasil, a partir daquele momento, teria o seu desenvolvimento pautado na construção de rodovias. Temos que lembrar que, nesse momento, a indústria automobilística já estava bem desenvolvida desde o final do século XIX e estava querendo se expandir, inclusive para cá, para o Brasil. Aqui no Brasil ainda não tinha na década de 30, ok? Muitas indústrias automobilísticas, mas elas estavam querendo entrar no nosso mercado. Beleza. Quando a gente cria a Petrobras, fica mais fácil. Por quê? Porque aí eu tenho combustível que vai, claro, agraciar, que vai abastecer esses veículos que são rodoviários. Então, interessante, a Petrobras tem esse impacto importante também na nossa decisão. E tem um personagem que é muito importante, que você já sabe, é o Juscelino Kubitschek, também chamado de JK Roh. Por quê? Porque ele deu prioridade para esse tipo de modal. Qual a intenção dele? A intenção dele era atrair as indústrias automobilísticas, as transnacionais. Como ele deu prioridade para esse tipo de aspecto, é óbvio que ele precisava investir em grande escala em rodovias. Então, de certa forma, foi uma maneira de o Brasil justificar o desenvolvimento desse modal de transporte. Beleza, tranquilo. Os militares, eles vão criar o Plano da Integração Nacional, que vão fazer diversas rodovias serem conectadas à Amazônia. Então, os militares expandiram muito mais rodovias, inclusive, do que o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas o Juscelino Kubitschek abriu as portas para priorizar esse modal de transporte. Belezinha? Só que qual vai ser o grande problema? É que na década de 80, nós temos uma grave recessão econômica, motivada pela crise do petróleo, motivada pela nossa grande dependência do capital estrangeiro. Enfim, o Brasil vai estar inflacionado, o Estado vai estar sobrecarregado, com uma grande dívida externa. E aí, como é que você faz a manutenção das rodovias? Como é que você constrói novas rodovias? Fica complicado. Então eu coloquei aqui, ó, que na crise financeira que nós tivemos, que atingiu o Brasil nos anos 80 e 90, o Estado começa a abrir concessões para o capital privado. Concessão é permissão, ok? Então é o Estado ele tentando sair desse tipo de investimento e abrindo o espaço para o capital privado poder atuar. São as chamadas privatizações, ou lei de concessões públicas que vão fazer com que a iniciativa privada atue nesse setor. Beleza, tranquilo. O grande problema é que a iniciativa privada, quando assume em questão de concessionária uma rodovia, é claro que ela vai colocar um pedágio na entrada dessa rodovia. E esse pedágio acaba encarecendo o valor das produções, o valor do transporte. Então, muitas das coisas que a gente compra no dia a dia tem um valor de imposto muito mais agregado em função, claro, do frete do transporte. Então, isso ajudou muito a encarecer o nosso produto, encarecer o nosso transporte. Pegou essa visão? Eu acho que você pegou essa visão. Então, você vai dar o like se você pegou essa visão, ok? Se o vídeo, claro, estiver no YouTube, se estiver vendo pela plataforma, que ela futuramente será fechada do YouTube, você pode, de certa forma, dar não só o like, mas pode deixar um comentário no fórum também, que ajuda pra caramba. E se você não quer dar o like ainda agora, olha só o que eu vou fazer. Vou explicar algumas rodovias que nós temos no Brasil. Vamos lá? Então,
Nós temos, como exemplo de conexão inicial do Brasil, as rodovias longitudinais. Essas rodovias longitudinais, elas têm como começo o número 1. Interligam o Brasil de norte a sul, de sul a norte. Um exemplo que nós temos é a BR-101, que vai ligar o Brasil do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, até Natal, no Rio Grande do Norte. A BR-101 é uma BR longitudinal, de norte a sul. Pegou essa visão? Belezinha? Um outro exemplo de BR longitudinal é a 116, que vai ligar a cidade de Fortaleza, lá no estado do Ceará, até Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul. Você está vendo tudo que eu coloquei aqui bonitinho para você, o traçado bonitinho que você está vendo aí. Eu espero que esteja vendo, porque eu espero ter conseguido fazer isso na edição. Beleza? Um outro tipo de rodovia que foi criada no Brasil foram as rodovias radiais. As rodovias radiais possibilitaram o contato, por assim dizer, a integração do centro-oeste do Brasil. As rodovias radiais têm como eixo principal a cidade de Brasília, ou seja, ou partem de Brasília ou têm como destino final Brasília. Um exemplo de rodovia radial que permitiu essa integração foi a rodovia BR-040. Todas elas começam com 0. E você está vendo que a BR-040 conecta o Rio de Janeiro até Brasília, lá no estado de Goiás. Pegou essa visão? Pegou essa ideia? Belezinha. Pegando essa visão ainda, nós temos as rodovias transversais, que vão ligar o Brasil de leste a oeste e de oeste a leste, beleza? Claro que você está me vendo aí de lá para cá, talvez eu tenha errado aqui essa orientação, mas é porque o telefone está espelhado, então dá essa folga, ok? Um exemplo de BR que vai ser transversal, que começa com o número 2, vai ser a BR-230, que conecta o estado da Paraíba até o estado do Amazonas, conhecida como Transamazônica, mano. Olha só que nome bonitinho, beleza? E também temos as BRs diagonais, que elas vão ter o sentido mais colateral, como é o caso da BR-364, que vai conectar Brasília até o Acre. Nós vamos ter essa interconexão entre essas rodovias. Belezinha, gente? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido um pouco sobre os transportes no Brasil. Se gostou, deixa esse like aí pra gente. Se não gostou, tá tranquilo também, mas você com certeza aprendeu. Fica com a gente, tamo junto, o quadro é seu. Grande abraço. Ai, que bom, não